Sete fala a eterna validade da alma. Jane Roberts. Tradução Luciene Lima. Capítulo 18. Vários estágios de consciência, simbolismo e foco múltiplo. Dentro de sua própria personalidade, convergem todas as facetas de sua consciência, esteja você ciente ou não disto. A consciência pode virar-se em muitas direções, obviamente internas e externas. Você está ciente das flutuações em sua consciência normal e uma atenção mais intimista faria isto bastante claro. Você expande ou estreita a extensão de sua atenção constantemente. Às vezes você pode se focar sobre um objeto quase à exclusão de tudo mais, de forma que literalmente não esteja consciente da sala na qual está. Você pode estar consciente e reagindo tão fortemente a um evento relembrado que se torna relativamente inconsciente dos eventos presentes. Você toma todas estas flutuações por garantidas. Elas não o perturbam. Se você está perdido em um livro ou inconsciente momentaneamente de seu ambiente imediato, você não tem medo de que ele o deixe quando você quiser voltar sua atenção a ele. Nem em um sonho desperto você normalmente se preocupa em retornar com segurança ao momento presente. Até certo ponto, todos estes são pequenos exemplos da mobilidade de sua consciência e da facilidade com que pode ser usada. De modo estranho, os símbolos podem ser considerados como amostras da maneira como você percebe as várias camadas da consciência. Os disfarces variáveis podem ser usados como sinais. Fogo, por exemplo, é um símbolo feito físico. Assim, o fogo físico lhe diz, obviamente, que você está percebendo a realidade com sua consciência sintonizada fisicamente. Uma imagem mental de um fogo automaticamente lhe diz que outro tipo de consciência está envolvida. A visão mental de um fogo que expressa calor, mas que não queima destrutivamente, obviamente significa alguma outra coisa. Todos os símbolos são uma tentativa de expressar sentimentos que nunca podem ser expressos adequadamente através da linguagem. Símbolos representam as variações infinitas de sentimentos, e em várias fases da consciência aparecerão em diferentes condições, mas sempre lhe acompanharão. Porém, há várias exceções nas quais o puro conhecimento ou o puro sentimento está envolvido sem a necessidade de símbolos. Estas fases de consciência são raras e dificilmente traduzidas em termos conscienciais normais. Deixe-nos pegar um sentimento particular e acompanhá-lo conforme ele pode ser expresso em vários níveis de consciência. Comecemos com o sentimento de alegria. Numa consciência normal, o ambiente imediato será percebido de uma maneira bem diferente do que ele seria, digamos, se o indivíduo estivesse num estado depressivo. O sentimento de alegria muda os próprios objetos de uma forma bastante vívida e com grande clareza. Num modo analítico, o ambiente, então, parece reforçar a alegria. O que o indivíduo vê, no entanto, ainda é físico, os objetos no mundo material. Suponha agora que o indivíduo comece a sonhar acordado e entre num devaneio. Na mente interior dele chegam figuras ou símbolos de objetos materiais, pessoas ou eventos, talvez de um passado tão bom quanto o presente, e o futuro imaginados. A alegria agora é expressa com grande liberdade mental, mas com símbolos. A alegria se estira, por assim dizer, para o futuro. Também derrama sua luz no passado e pode cobrir grandes áreas de expansão que poderiam ser mostradas em termos físicos naquele momento. Agora, imagine que nosso indivíduo, em seu devaneio, entre em um estado de transe ou num estado de profundo sono. Ele pode ver imagens altamente simbólicas para ele de alegria ou exuberância.
Logicamente, pode haver um pouco de conexão entre elas, mas intuitivamente as conexões são claras. Agora, ele entra em suas experiências mentais muito mais profundamente do que no estado de devaneio e pode haver uma série de episódios de sonho, nos quais ele é capaz de expressar sua alegria e partilhá-la com outros. Ele ainda está lidando com símbolos fisicamente orientados, porém. Agora, já que estamos usando esta discussão como um caso específico, continuaremos acompanhando mais adiante. Ele pode formar imagens de cidades no sonho, ou as pessoas que são de uma natureza muito alegre traduzem a própria emoção em quaisquer símbolos pertinentes a ele. Uma exuberância pode ser traduzida em imagens representando uma brincadeira com animais, pessoas voando, ou bichos, ou paisagens de grande beleza. Novamente, as conexões lógicas serão faltantes, mas todo o episódio estará conectado por essa emoção. O corpo físico é grandemente beneficiado o tempo todo, porque os sentimentos benéficos automaticamente renovam e revigoram suas habilidades recuperativas. Os sentimentos de regozijo agora podem conduzir a imagens de Cristo, Buda ou dos profetas. Estes símbolos são as características das cenas variáveis da consciência em várias fases. As experiências devem ser consideradas como criações. Atos criativos são todos nativos à consciência em várias fases. Além disso, há estados nos quais os próprios símbolos começam a se enfraquecer, tornando-se indistintos, distantes. Aqui você começa a ser levado para regiões da consciência nas quais os símbolos se tornam menos e menos necessários, e esta é uma área em grande parte realmente despovoada. As representações aparecem e desaparecem para finalmente desaparecerem. A consciência é menos e menos orientada fisicamente. Neste estágio de consciência, a alma se encontra sozinha com seus próprios sentimentos, desnuda de simbolismo e representações, e começa a perceber a gigantesca realidade de seu próprio conhecimento. Ela sente a experiência direta. Se usarmos a alegria como nosso exemplo, todos os símbolos mentais e imagens dela finalmente desapareceriam. Elas emergiriam disto e se distanciariam disto, não sendo a experiência original, mas subprodutos. A alma então começaria a explorar a realidade desta alegria em termos que praticamente não podem ser explicados, e ao agir assim, aprenderia métodos de percepção, expressão e atualização que teriam sido totalmente incompreensíveis a ela antes. Objetos físicos são os mais óbvios de seus símbolos, e precisamente por isso você não percebe que eles são todos símbolos. A diferentes níveis, a consciência trabalha com tipos diferentes de símbolos. Símbolos são um método de expressar a realidade interna. Trabalhando em uma direção, a alma, usando sua consciência, expressa a realidade interior por tantos símbolos quanto possível, através de simbolismos vivos, variáveis. Cada símbolo em si mesmo, então, é em sua própria extensão consciente, individual e ciente. Agindo assim, a alma cria continuamente novas variedades da realidade interior a serem exploradas. Trabalhando na direção oposta, por assim dizer, a alma se despe de todos os símbolos, de todas as representações. E usando sua consciência de um modo diferente, aprende a sondar sua própria experiência direta. Sem símbolos, colocando-se entre ela e a experiência, ela aperfeiçoa a si mesmo, com um tipo de completude valiosa que você, presentemente, não consegue entender, exceto simbolicamente. Agora estes esforços acontecem, esteja você dormindo ou acordado. Uma vez que você esteja ciente destas atividades, porém,
É possível se pegar em vários estágios da consciência e às vezes até mesmo acompanhar seu próprio progresso, particularmente através dos estados de sonho. Seu corpo é seu mais íntimo símbolo neste ponto e, novamente, o seu mais óbvio símbolo. Você usará a ideia de um corpo na maioria dos estágios da consciência. Quando você deixa seu corpo físico em qualquer tipo de experiência extracorpórea, você, na verdade, o deixa em um outro que é apenas ligeiramente menos físico. Este, por sua vez, é descartado depois por um ainda menos físico. Mas a ideia da forma é um símbolo tão importante que você a carrega através de todas as literaturas religiosas e histórias futuras. Em certo ponto, ele desaparecerá com os outros símbolos. Agora, houve um tempo, falando em seus termos, antes da fabricação de símbolos, um tempo tão divorciado de sua ideia de realidade, que qualquer memória disto retorna apenas nas áreas mais protegidas do sono. A você parece que sem os símbolos não haveria o ser, mas isto é uma dedução suficientemente natural, já que você é assim tão simbolicamente orientado. Todas essas fases da consciência que ocorrem após a morte ainda lidam com símbolos, embora haja uma maior liberdade no uso deles e uma compreensão maior de seus significados. Mas em altos estágios da consciência, os símbolos não são mais necessários e a criatividade ganha lugar completo sem o uso deles. Obviamente, você não se torna ciente daquele estágio da consciência agora, mas você pode manter o rastro da maneira como os símbolos aparecem a você em ambos os estados, o da vida desperta e o do estado de sono, e aprender a conectá-los com os sentimentos que eles representam. Você aprenderá que certos símbolos aparecerão pessoalmente a você em vários estágios da consciência e que eles podem servir como pontos de reconhecimento de suas próprias explorações. Quando Hubert está para deixar seu corpo do estado de sonho, por exemplo, ele constantemente se pega em uma estranha casa ou apartamento que oferece oportunidades para a exploração. As casas ou apartamentos sempre serão diferentes e ainda o símbolo sempre é um indicador que ele alcançou num ponto particular de consciência e está pronto para entrar em outro estado de consciência. Cada um de vocês certamente terá símbolos que servem ao mesmo tipo de propósito, altamente individuais para vocês. A menos que vocês façam um esforço para a autoexploração, estes símbolos indicadores não farão nenhum sentido consciente. Alguns dos tais símbolos permanecem com você para a vida. Alguns, em períodos de grande mudança, também podem alterar o caráter deles, trazendo adiante certo sentimento de desorientação, já que estes símbolos, inconscientemente familiares, sofrem transformações. O mesmo tipo de coisa se aplica à sua vida física. Para você, um cachorro pode ser um símbolo de alegria natural, por exemplo, ou de liberdade. Após ver um acidente no qual um cachorro é morto, então cachorros podem significar algo inteiramente diferente para você. Isto é claro, é óbvio, mas o mesmo tipo de mudança do símbolo pode acontecer nos sonhos. O acidente com o cachorro pode ser uma experiência de sonho, por isso, então, isto muda seu sentimento simbólico consciente em relação a cachorros no estado desperto. Uma pessoa pode simbolizar o medo como um demônio, como um animal hostil ou até mesmo como um simples objeto perfeitamente inofensivo. Mas se você souber o que seus próprios símbolos significam, então você não só pode usar o conhecimento para interpretar seus sonhos, mas também como indicadores para o estado da consciência no qual eles normalmente acontecem. Portanto, estes símbolos mudarão em várias fases da consciência. Novamente, a sucessão lógica não está presente, mas a criação intuitiva
mudará muitos símbolos, de um modo que um artista pode mudar suas cores. Por conseguinte, todos os símbolos representam realidades internas. E quando você cria símbolos, você está criando realidades internas. Qualquer movimento exterior que você faz é feito dentro do ambiente interior, dentro de todos os ambientes interiores com os quais você está envolvido. Símbolos são partículas psíquicas altamente carregadas, e isso inclui objetos físicos que têm fortes características de atração e expansão, que representam realizações internas e realidades que não foram percebidas através do conhecimento direto. Por conhecimento direto aqui, quero dizer cognição e compreensão imediatas, sem simbolização. Até mesmo os símbolos, portanto, em várias fases da consciência aparecerão de maneira diferente, alguns buscando ter estabilidade e permanência como seus objetos físicos, seguindo os princípios ou suposições arraigadas da realidade corpórea, e alguns mudando muito mais rapidamente, como no estado de sonho, sendo indicadores mais imediatos e sensíveis do sentimento. Vários estágios da consciência parecem ter seus próprios ambientes, nos quais estes símbolos aparecem novamente, como os objetos aparecem em um ambiente físico. Aparentemente, objetos mentais instáveis aparecem num ambiente de sonho a certos níveis. Os símbolos seguem regras, então, em ambos os casos. Como mencionado antes, novamente, o universo do sonho é tão objetivo como corpóreo. Os objetos e símbolos nele são representações fiéis da vida do sonho, como são os objetos físicos da vida desperta. Assim, a natureza do símbolo pode servir como uma indicação não apenas a seu ambiente, mas a seu estado de consciência nele. No sonho normal, no contexto de um drama ordinário de sonho, os objetos parecem permanentes o bastante para você. Você os toma por garantidos. Você ainda é fisicamente orientado. Você projeta sobre as imagens do sonho o simbolismo de suas horas despertas. Em outros estados de consciência de sonho, porém, casas podem desaparecer repentinamente. Um prédio normal pode substituir uma cabana repentinamente. Uma criança pode se transformar em uma tulipa. Agora, os símbolos estão se comportando, obviamente, de uma maneira diferente. Neste ambiente, permanência não é uma suposição enraizada. A sucessão lógica não se aplica. Símbolos que se comportam deste modo podem ser pistas para você de que você agora está numa outra fase de consciência e num ambiente interior completamente diferente. Expressões de sentimentos e de experiências não são limitadas à rígida estrutura dos objetos emperrados em momentos sucessivos. Sentimentos são automaticamente transformados e expressos de uma maneira nova, móvel e imediata. De certo modo, a sintonia da consciência é mais rápida. A atualização não precisa esperar horas ou dias. A experiência é livre de um contexto temporal. Neste reino da consciência, um livro inteiro pode ser escrito, ou o plano da vida de alguém ser completamente examinado. Seu tempo presente é um de muitas dimensões que ajudam a formar esta fase particular da consciência. Então, seu passado, presente e futuro existem dentro dele, mas apenas como porções daquele ambiente interior. Você tem que aprender seu caminho, pois os estados de consciência e seus ambientes se esticam em seus próprios modos quando seu mundo se estica, digamos, no espaço. Não é difícil, portanto, estar atento de si mesmo neste estágio, dando a si mesmo sugestões apropriadas antes de dormir. Até certo ponto, esta transmutação de símbolo pode ser observada em vários estágios da consciência desperta também. Quando você estiver em repouso, desperte.
mas com os olhos fechados, imagens e figuras frequentemente aparecerão para seu olho interno. Algumas serão como materializações físicas, imagens de árvores ou casas ou pessoas. Outras serão simples formas que mudam rapidamente e parecerão fluir de uma para outra. Como regra, mesmo as imagens reconhecíveis serão substituídas ligeiramente por outras em um caleidoscópio de constantes formas variáveis. Para você, pode parecer não haver lógica para estas figuras internas e certamente nenhuma conexão entre elas e o que você estava pensando um momento antes, ou até mesmo uma hora antes. Até certo ponto, elas parecem desconectadas de você e sem relação com seus afazeres. Porém, frequentemente, elas representam as características mostradas pela consciência quando ela está um pouco voltada para longe do estímulo físico. A forma dos símbolos é mudada conforme os estados de consciência mudam. As imagens que você vê nesta circunstância representam os pensamentos e sentimentos experienciados logo antes de você ter fechado seus olhos, ou aqueles que pairaram em sua mente um pouco antes. No minuto que seus olhos estão fechados, os pensamentos e sentimentos se expressam através deste simbolismo. Porque as imagens podem parecer não ter nenhuma conexão direta lógica com estes pensamentos e sentimentos, você nem mesmo as reconhece como suas, ou é capaz de amarrá-las com o que elas representam. Estou colocando isto bastante simplesmente aqui. Imaginativamente, você tem maior liberdade para expressar sentimentos do que o faz na prática. Um medo particular prévio durante o dia envolvendo, digamos, uma perda de um emprego, pode ser traduzido quando você fecha seus olhos em uma série de símbolos aparentemente não relacionados, todos conectados, porém, àquele medo. Você pode ver, em uma série de figuras, um buraco fundo no chão. Ele pode ser substituído por um moleque de rua, obviamente pobre e de outro século. Um caixão pode aparecer ou uma carteira preta voando no ar. Você pode ver uma cena escura, severa, invernal. A figura de um personagem de um livro antigo esquecida pode aparecer e desaparecer. No meio pode estar um grupo de símbolos contrários, representando sua esperança. Uma flor primaveril, uma mesa cheia de comida, um terno novo, qualquer sinal de abundância que teria significado para você. Em algum lugar, o pensamento de uma perda potencial entraria. Para você, pareceria que você havia esquecido isso. Através do uso de símbolos, porém, seus sentimentos receberiam uma peça completa, cada imagem se levantando e desaparecendo num fluxo de sentimentos distantes sob a consciência, piscinas de emoções, das quais você não estava ciente. Automaticamente provocariam estas imagens. Agora, refletindo, você poderia conectá-las com suas origens, mas normalmente elas passariam por você. Se você se deixasse estar ainda mais com os olhos fechados, o simbolismo continuaria a mudar os caracteres, talvez perdendo algumas de suas características visuais e crescendo mais intensamente em outras direções. Você poderia pensar que sente um odor particular, por exemplo, desagradável para você, de acordo com a situação determinada. Você pode, ao contrário, traduzir o medo em sensação física amedrontadora e, de repente, sentir que está caindo ou que algo desagradável tocou você. Quaisquer destas características variáveis de símbolos deveriam alertar você para o estado alterado de sua consciência. Se você se deixar levar pelo curso do sono aqui, você provavelmente fabricaria 2 ou 3 sonhos simbolizadores do medo, sonhos nos quais você considera e tenta soluções possíveis no contexto do sonho. A situação corrente poderia nunca se aparecer como tal em quaisquer dos sonhos, é claro. Ainda, para o inconsciente, o problema foi estabelecido e determinado. Nas próximas áreas profundas e protegidas do sono,
aos altos centros do eu interior, são permitidos funcionar e viver, e virem em ajuda à porção tridimensionalmente orientada da personalidade. Este eu mais liberado vê a situação muito mais claramente, sugere uma linha de ação determinada, mas não a ordena, e informa ao eu que sonha. O eu que sonha, então, fabrica um grupo de sonhos no qual a solução é declarada em uma situação simbólica de sonho. A interpretação final e mais específica é feita em áreas do sonho mais próximas ao eu desperto, quando os símbolos crescem mais e mais especificamente. Consequentemente, há um aspecto muito mais estreito para o simbolismo. Quanto mais próximo você chega da consciência desperta, mais limitado e estreito o símbolo. Quanto mais à mão uma circunstância física, menos valiosa é enquanto símbolo característico vitalício. Até certo ponto, quanto mais preciso é um símbolo, menos significado ele contém. No trabalho de sonho mais importante, feito nos profundos períodos protegidos, os símbolos são poderosos o bastante e, ainda assim, condensados o bastante de maneira que não podem ser quebrados, usados em uma série de sonhos aparentemente não relacionados como conexões, retendo suas forças originais e ainda aparecendo sob diferentes disfarces, tornando-se, em cada camada sucessiva de sonho, mais e mais específicos. Agora, mesmo que você viva seu dia, sua consciência flutua e você pode se pegar simbolizando de maneiras diferentes se você pegar o hábito de observar, mas não interpretando o estado de sua mente. Cada evento físico que acontece a você é arquivado em sua psique, como um grupo definido de símbolos. Estes não representam a experiência, eles contêm a experiência. Estes representam seu banco pessoal de símbolos, tanto quanto o interesse de sua vida presente. Há uma grande unidade entre seus símbolos diários e seus sonhos. Com uma taquigrafia milagrosa, muitos símbolos carregam o fardo de mais que uma experiência, é claro, e um símbolo evocará, portanto, não apenas uma determinada experiência, mas outras similares. Então, a associação pessoal está altamente envolvida com seu banco pessoal de símbolos, e ela opera nos estados de sonho precisamente como na vida desperta, mas com maior liberdade e explorando do futuro, em seus termos, tanto quanto do passado. Consequentemente, você tem um maior uso do simbolismo no estado de sonho, pois você está ciente dos símbolos do passado e do futuro. Eles variam em intensidade, normalmente se aglomeram. Tais símbolos multidimensionais aparecerão, portanto, de muitas maneiras, não simplesmente visualmente. Eles afetarão não apenas sua própria realidade física, mas todas as realidades nas quais você está envolvido. De certo modo falando, os símbolos que você conhece são a ponta de símbolos maiores. Retomando o assunto, quando recorri a seu banco pessoal de símbolos, pretendia especificar que este banco era seu do dia de seu nascimento e antes dele. Ele continha os símbolos de suas existências passadas, em seus termos, e em seus termos você somou a ele nesta vida. Este banco de símbolos precisa ser ativado, no entanto. Por exemplo, você tem imagens visuais quando nascem. Imagens visuais internas, símbolos que estão ativados no momento em que você abre seus olhos pela primeira vez. Eles lhe servem como mecanismos de aprendizado. Você se mantém tentando utilizar seus olhos propriamente até que as imagens exteriores se conformam com os padrões interiores. Isto é extremamente importante e não entendido por seus cientistas. A abertura do olho ativa o mecanismo interno. Se há algo fisicamente errado com os olhos, se eles são cegos, por exemplo,
Então aquele mecanismo particular não é ativado naquele momento. A personalidade pode ter escolhido nascer cega por razões próprias. Se essas razões mudarem, ou se os desenvolvimentos psíquicos interiores ocorrerem, então os olhos físicos serão curados e o mecanismo interior ativado. Há variedades infinitas de comportamento ao longo destas linhas. Porém, os bancos internos de símbolos operam como uma conta bancária oculta, a menos que você tire vantagem deles. Você pensa antes de aprender a linguagem, como mencionei anteriormente neste livro, mas você já tem, nas pontas dos dedos, experiências passadas de outras vidas para lhe guiar. Esses que nascem na mesma nacionalidade, digamos 2 vezes consecutivamente, aprendem a falar muito rápido na segunda vez, que vem para o mesmo lugar. Algumas crianças pensarão no idioma de uma vida passada antes do novo idioma ser aprendido. Tudo isto tem a ver com o uso de símbolos. O som em si mesmo é um símbolo. Você entende isso a partir de um ponto de silêncio. O som começa e vai crescendo. O que você não entende é que a partir deste determinado ponto de silêncio, que é seu ponto de não percepção, os sons também começam a crescer profunda e profundamente no silêncio. Contudo, ainda tem significado e tantas variedades com os sons que você conhece, e estas também são símbolos. O pensamento não falado tem um som que você não ouve, mas que é muito audível a outro nível de realidade e percepção. As árvores, quando estão de pé, são um som que, novamente, você não percebe. Em seus sonhos, e particularmente além dos que você se lembra, há áreas de consciência nas quais estes sons são automaticamente percebidos e traduzidos em imagens visuais. Eles operam como um tipo de taquigrafia. Com determinados sons, você poderia recriar seu universo conforme o conhece inconscientemente, e qualquer símbolo multidimensional pode conter toda a realidade que você conhece. Fisicamente, o cheiro, a visão e os sons são combinados juntos para lhe dar dados principais aos sentidos e compor seus sentidos físicos. A outros níveis, porém, eles são separados. Odores têm uma realidade visual e, como você sabe, dados visuais também podem ser percebidos em termos de outras percepções pelos sentidos. Os símbolos podem estar juntos ou vagar separadamente. Podem ser percebidos separadamente ou como uma unidade. Como cada evento tem seu próprio símbolo para você, assim você tem seu modo característico para combiná-los. Estes símbolos podem ser traduzidos e percebidos em muitos termos, como uma série de notas, por exemplo, como uma combinação de sentidos, como uma série de imagens. Em várias fases de consciência, você perceberá os símbolos em condições diferentes. O símbolo multidimensional, em sua totalidade, portanto, tem uma realidade em outros estados de consciência, mas também há outros níveis de realidades completas. Você opera como se seus pensamentos fossem secretos. Entretanto, você deveria saber que até agora eles não são. Não apenas seus pensamentos são aparentes através das comunicações telepáticas, por exemplo, mas sem sua consciência desperta, eles também formam o que você pode chamar de pseudo-imagens sob a gama de temas físicos quando você normalmente a percebe, em alguns casos, ou sobre esta mesma gama. Portanto, isto é como se seus pensamentos aparecessem em outras realidades como objetos, vivos e vitais em si mesmos, crescendo em outros sistemas como flores ou árvores crescendo aparentemente do nada para outra realidade física. Estas podem, então, ser usadas como matéria-prima, por assim dizer, em certos outros sistemas. Eles são os dados naturais determinados, a matéria-prima da criatividade nas realidades que você ajuda a semear, mas não percebe. Falando desta maneira, seus pensamentos, então, seguem leis.
Seus comportamentos, os comportamentos dos pensamentos, seguem leis, e as atividades deles também, que você não entende, embora você chame de seus próprios pensamentos. Eles são, então, manipulados, independentemente de você, por outros tipos de consciência, como fenômenos naturais variáveis. A consciência nativa, em tais sistemas, não está ciente da origem deste fenômeno, nem de sua própria realidade. Eles tomam a evidência que é aparente ao sistema deles como realidade, como a maioria de vocês faz. Não ocorreria a eles que esse fenômeno foi originado fora do próprio sistema deles. Se eu fosse fazer a mesma declaração, por exemplo, a qualquer um de meus leitores, eu seria acusado de dizer que a realidade física foi composta dos descartes do universo. Não estou dizendo isto, nem insinuando isto no caso há pouco mencionado. Em seu sistema, você tem prioridade na formação da realidade física. Seus dados naturais determinados são o resultado dos pensamentos individuais, de massa e coletivos, dos sentimentos e emoções materializados. Seu sistema, neste aspecto, é mais criativo do que os sistemas há pouco mencionados. Por outro lado, dentro destes outros sistemas, há um forte e inovador grupo de consciências se desenvolvendo, no qual a identidade é retida, mas um jogo interno maior é permitido entre os indivíduos. Um grande intercâmbio criativo de símbolos, um desenho de símbolos mentais e psíquicos de maior facilidade, em termos de inter-relações entre os símbolos. Por causa disto, estes indivíduos reconhecem a conexão mais claramente entre as imagens criativas e determinados dados no sentido da percepção. Eles alteram propositalmente e mudam seus dados perceptivos determinados e experimentam com eles, utilizando-os. Tudo isto envolve um trabalho com os símbolos de uma maneira mais íntima. A certos níveis de sua personalidade, você está ciente de todos os modos diferentes nos quais os símbolos são usados, não apenas em seu sistema, mas em outros. Como mencionado antes, nenhum sistema de realidade está fechado. Seus pensamentos, imagens e sentimentos alteram os determinados dados perceptíveis em alguns outros sistemas. Os padrões inovadores desenvolvidos nesses sistemas, porém, podem ser percebidos até certo ponto dentro do seu próprio. Há uma constante interferência astral. Em seus vários estágios de consciência, você passa por áreas que podem ser correlacionadas com muitos destes sistemas. Alguns estágios através dos quais você passa são estágios nativos para outros tipos de consciência, e enquanto passa através deles, você se pegará usando símbolos, da maneira que é característica àquele nível. Símbolos deveriam ser fluidos, variáveis em suas formas. Alguns são usados como estruturas para abrigar experiências originais, como métodos de decepção, no lugar de iluminação. Quando isto acontece, o medo sempre está envolvido. O medo, levado aos vários estágios da consciência, atua como uma lente que distorce, escondendo as dimensões naturais de todos os símbolos, atuando como uma barreira e como um impeditivo para o livre fluxo. Os símbolos de uma natureza explosiva servem como agentes liberadores, estabelecendo a liberação do que estava encapsulado. Sem as tempestades físicas, você enlouqueceria. A natureza agressiva dos símbolos é pouco entendida, nem a relação entre agressão e criatividade. Estas estão longe das características adversárias, e sem um empurrão agressivo aos símbolos, faltaria sua alta mobilidade. Eles existiriam em um tipo permanente de ambiente. Ambos os aspectos, criativo e agressivo, da consciência permitem o uso dos símbolos para que ele, o ambiente, se mova
através dos vários níveis da experiência e da natureza agressiva do pensamento que o impulsiona, a despeito de seu conhecimento, em realidades que você não entende. A agressividade e a passividade estão ambas atrás de símbolos de nascimento, pois ambas são necessárias. Ambas estão abaixo dos símbolos de morte, embora isto não seja entendido. A inércia resulta quando a agressividade e a criatividade não estão em proporções adequadas, quando a consciência se guia muito severamente em uma direção ou outra, quando o fluxo dos símbolos é também muito rápido ou muito vagaroso para o ambiente psicológico particular no qual você vive. As pausas acontecem, então. Para pôr isto tão simplesmente quanto possível, há um momento quase inconcebível no qual uma não-realidade acontece, na qual um símbolo é pego entre o movimento e o não-movimento. Um tempo de incerteza. Isto, é claro, é traduzido de muitas formas e refletido. Em tais períodos, certos símbolos podem ser perdidos para todas as intenções e propósitos, resvalando de uma experiência individual, deixando espaços para a inércia. Estes espaços existem bastante literalmente em muitos sistemas. Você os encontra em muitos níveis. Você pode se pegar experimentando um estado de consciência, por exemplo, no qual nada parece acontecer, e nenhum mapa psicológico ou símbolos reconhecíveis acontecem. Estes não só existem psicologicamente ou psiquicamente, mas como áreas em branco em termos de espaço. Os espaços podem ser preenchidos finalmente com símbolos novos. Se você for bastante perceptivo, às vezes pode se pegar encontrando tais estados de realidade nos quais nada aparece, e nenhum sinal de qualquer consciência fora de si mesmo é aparente. Tais manchas em branco podem ser semeadas com novos símbolos e são frequentemente usadas como canais através dos quais novas ideias criativas e invenções são inseridas. Estes espaços são reconhecidos pelos outros, portanto, e vistos como espaços escuros. Eles também representam áreas de não resistência para aqueles viajantes mentais que estão sondando realidades internas. Eles representam áreas organizadas, mas também canais abertos, inativos em si mesmos, mas que passivamente esperam. Agora, alguns símbolos também esperam, em tais maneiras passivas, serem ativados. Eles representam experiência futura, em seus termos, que presentemente repousam ocultas. Estas manchas brancas de inércia, portanto, são criativas a certo ponto. Nelas, estes outros símbolos podem nadar na visão das manchas brancas.